Boa tarde, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso paper de estágio e o tema escolhido. O paper ele foi feito por mim, Lediane, e a minha colega Márcia. O nosso tema foi a inclusão de alunos com deficiência no contexto escolar. Nosso projeto de estágio fala sobre a inclusão de alunos com deficiência nas escolas. Esse tema foi escolhido a partir da área de concentração da educação inclusiva. Por se tratar de um tema super importante, e pois cada vez estamos recebendo mais alunos com deficiência nas escolas e a gente tem que estar preparado para recebê-los. O nosso estágio ele foi feito no CEIT Octávia, aqui em Forquilinha. Por não conseguirmos fazer presencial, a gente fez via WhatsApp e e-mails da prefeitura e contatos com a diretora. Vou falar um pouquinho sobre a fundamentação teórica. O nosso tema ele é a inclusão na educação infantil. A inclusão de alunos com deficiência iniciou em 1994, com a Declaração de Salamanca, onde foi estabelecido que toda criança com alguma deficiência deveria ser incluída na rede regular de ensino. De acordo com as normas do Plano Nacional de Educação, é dever de toda escola incluir os alunos com deficiência em qualquer modalidade, desde a educação infantil até o ensino superior. Essa proposta de inclusão gerou muitas dúvidas no sistema educacional, pois necessita de uma nova forma de ensinar e de se relacionar com as crianças. Formação docente. Será falado um pouco sobre a formação, a importância da formação dos professores para eles estarem capacitados para atender essas crianças. Por isso, a formação continuada ela é fundamental na prática profissional e para a manutenção dos saberes. Segundo Correia, os educadores, os professores e os auxiliares de ação educativa necessitam de formação específicas para que lhes permita perceber minimamente as problemáticas que seus alunos apresentam. Então, os professores eles precisam estar preparados para, quando chegar uma criança, eles conseguir basicamente detectar qual o problema que ela tem, o que ela está representando e conseguir, se os pais não identificaram um autismo ou outra deficiência, que o professor consiga identificar e assim estar ajudando a criança e os seus familiares. Agora eu vou falar um pouquinho do nosso produto virtual, que devido à pandemia não foi possível realizar o estágio obrigatório presencial, então com outros recursos foi desenvolvida essa cartilha. E a nossa cartilha está dentro da área de concentração da educação inclusiva e o nosso tema é a arte como promotora da inclusão. O desenvolvimento dessa cartilha tem como objetivo analisar a prática pedagógica na educação inclusiva, utilizando a arte como uma ferramenta fundamental para essa prática. A arte ela proporciona o desenvolvimento intelectual, físico e social através do ensino da arte. Alguns projetos são desenvolvidos em cima da arte, como a música, a dança e a pintura. São os exemplos da inclusão através da arte. Os nossos objetivos são examinar o trabalho do professor diante da educação inclusiva por meio da arte, de perceber a importância da arte na formação e inclusão do aluno, alfabetizar e desenvolver conhecimentos através da arte e criar oportunidades para as crianças especiais desenvolverem suas criatividades. O nosso primeiro tema, então, é a preparação de professores na área da educação inclusiva. Hoje a área da educação inclusiva ela está meio precária, os professores vêm encontrando dificuldade, as crianças vêm encontrando dificuldade. Professores não estão capacitados o suficientes para atender essas crianças, precisa de um estudo a mais para descobrir quais as suas deficiências, quais as suas necessidades. A infraestrutura da escola não está adequada a certos tipos de deficiência. As salas de aulas com os materiais pedagógicos também não estão corretamente adaptados, precisa de ser um pouquinho mais aperfeiçoado para eles. E também necessita da ajuda de gestores, funcionários de escolas, não somente do professor.
mas de toda uma equipe pedagógica em geral. O professor, sim, precisa de uma formação continuada, ele precisa se aperfeiçoar cada vez mais, porque cada vez mais vem entrando criança com algum tipo de deficiência, tanto intelectual como motora, e a gente precisa estar a par de tudo isso. O tema é o desenvolvimento infantil, arte e suas possibilidades. A arte, ela traz várias possibilidades para a criança. A arte, ela mexe com a emoção da criança. Através dessa emoção, a criança expressa a sua alegria, a sua tristeza, tudo em papel, em desenhos, rabiscos, tudo ela está ali transmitindo a sua emoção através da arte. Ela começa usando lápis de cor, a canetinha, o giz, tudo assim demonstra como é a arte para a criança. Ela viaja no mundo de imaginação dela e transmite tudo para o papel. A arte na educação inclusiva, ela é uma ferramenta que ela completa o ensino pedagógico. Ela estimula a criança, ela é um benefício ao desenvolvimento individual e coletivo de uma turma. A criança aprende a interagir, a criança gosta de viajar no mundo da imaginação, através das histórias que a professora conta, e tudo isso ela transmite junto com o professor. Então, a arte, hoje, ela traz um grande benefício para a criança. E, por fim, do tema do nosso trabalho, é o processo de aprendizagem. O processo de inclusão, ele deve ser capaz de aproximar as diferenças dentro de um contexto escolar, de aproximar a criança com alguma dificuldade, alguma deficiência. Por fim, o processo de aprendizagem, ele deve ser um processo de inclusão que deve atender a todas as crianças, sem diferenças dentro de um contexto escolar regular. Para concluir o nosso trabalho, foi visto que a arte, ela promove um conhecimento a mais, não somente com materiais, mas também por lembranças. A criança fica encantada conforme a gente trabalha, conforme é trabalhado a arte no contexto. E eu vou terminar meu trabalho com uma frase do Paulo Freire, que diz assim: a inclusão acontece quando se aprende com o diferente e não com a igualdade.